Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo Soberania de Deus, um assunto muito importante que eu não vejo pessoas que deveriam dizer isso falar. Eu não vejo isso, tá? Eu acho de extrema importância, na minha visão, todo ser humano deveria saber disso aqui, tá? Vamos para alguns recados que eu vou te dar antes de começar o vídeo. Eu já adianto para vocês que alguns eu vou esquecer, mas eu vou lembrando de acordo com o vídeo, tá? Eu estou olhando para baixo porque o estudo estou vendo aqui, tá? Tá muito embaixo. Então, às vezes eu vou olhar para a câmera e a maioria das vezes eu vou olhar para cá, tá? Eu acho que é isso. A segunda coisa que eu lembrei é você vai ver erro de português aqui, tá? Mas por agora e eu não consigo arrumar, tá? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Tá vendo? Eu vou de pouco em pouco ir soltando o vídeo para vocês aqui, o texto, e aí eu não consigo estar arrumando, tá? E alguma coisa que eu esqueci no meio do vídeo eu falo para vocês, ok? Então vamos lá. Começando aqui. Qual que é o ditado popular, o ditado que você ouve em muitos lugares, né? Por aí. Deus, vou até marcar aqui, Deus não pode interferir nas escolhas do ser humano. É ele que decide, né? Será que isso está certo? Será que isso aqui é uma verdade? Então eu vou colocar aqui coisas que as pessoas acreditam e a gente vai colocar isso em teste. A gente vai estudar, a gente vai realmente analisar e ver se é isso mesmo, ok? Então beleza. Deus não pode interferir nas escolhas do ser humano, é ele que decide. Ok. A segunda coisa que o pessoal fala é o futuro, o destino, é nós que fazemos, não Deus. Muitas pessoas acreditam nisso também. A única coisa que Deus faz é saber do futuro. E isso, a maioria das pessoas creem que Deus sabe o futuro, tá? Mas ele só sabe o futuro. Por quê? Então, ele vai ficar ali olhando para ver o que o ser humano vai decidir ou determinar. Porque Deus sabe do futuro, mas ele só fica olhando por quê? Porque não é ele que decide, quem vai decidir é o ser humano. Então realmente ele vai ficar, se for dessa forma, ele vai ficar com os braços cruzados, só olhando o que tudo acontece. E aqui a terceiro dito popular é Deus quer salvar o mundo inteiro. Mas o mundo inteiro não será salvo. O Todo-Poderoso ele tem o desejo de salvar, mas todos nós já sabemos que o mundo inteiro não vai ser salvo. Então, o desejo dele salvar a todos, mas não consegue salvar a todos, tá? A hora que você quiser voltar, ou seja, aceitar Jesus, Deus te aceita, né? Aí eu coloquei aqui, ó. Então ele tá ali sabendo de tudo que vai acontecer, não podendo interferir e torcendo para você, o ser humano, tomar a decisão certa e agarrar a oportunidade, a possibilidade que ele deu para ser salvo, né? Tá. Então, o moral de toda essa história, a moral de toda essa história é: então, se for assim, o ser humano que determina como as coisas vão ser. E é o ser humano que controla. Porque não é ele que decide? Pois é ele que decide. Até coloquei aqui. Deus, nesse caso, se for isso mesmo que está escrito aqui, Deus só serve para cruzar os braços e ficar olhando. Terceiro ponto. Ele tem o desejo, mas não consegue realizar. Por quê? Por causa da vontade do ser humano. Nesse caso, é a vontade do ser humano que vai prevalecer. O Todo-Poderoso, ele quer, mas não consegue salvar a todos. Ele tem o desejo de salvar a todos, mas ele não consegue. E o quinto ponto,
o quinto moral da história é: você pode feri-lo e quando você quiser voltar, que é o aceitar Jesus, as portas estarão abertas. Será que é assim mesmo que as coisas vão funcionar? Que as coisas funcionam? Vamos lá. Agora eu vou dar meu comando aqui. Ah, já falei isso aqui. Mas será que é assim que as coisas funcionam? Vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos colocar isso em teste. Aí eu coloquei aqui, baixando aqui. Vamos lá. E mais, eu tenho uma notícia para dizer para essas pessoas que acreditam que é dessa forma que funciona, tá? E mais, eita, tá difícil aqui. Mas o inimigo, aquele que caiu do céu, ele pensa exatamente assim, tá? Quero que você saiba disso. Nada está decidido e que eles podem mudar a história. Nada está decidido. Ou seja, a história vai ser criada. A gente vai mudar isso aí. A gente vai construir esse futuro. Nada está decidido. O inimigo pensa assim. Voltando aqui, nada está decidido e que eles podem mudar a história, que já está escrita na Bíblia. Como você mesmo sabe, lá diz o passado que aconteceu, as coisas que vão acontecer agora e o futuro. Lá já está uma história escrita. Só que o inimigo, ele acredita que nada está decidido e que ele vai mudar, tá? A história está escrita na Bíblia que narra o início, o meio e o fim declarado. Lá já está declarado na Bíblia, mas o inimigo ele não acredita nisso. Aí eu vou falar aqui para você, ó, Deus determinou, eu vou falar o que está escrito na Bíblia, tá? Deus determinou lá na fundação do mundo, detalhe por detalhe, como seria a história. Como um filme que o diretor posiciona cada ator nos seus respectivos lugares, cada um recebe seu script e acontecimentos. Não é assim num filme? O diretor vai lá e entrega o script para o ator e ele vai fazer o script que estava escrito, cada acontecimento coordenado, tudo, tá? Assim o diretor, Deus, deu à casa um lugar para nascer e suas validações de decisão, influência por sentimento, pessoas, ambientes e situações. Ele usou tudo isso, o lugar que você iria nascer, suas validações de decisão ou suas validações, as influências, os sentimentos, as pessoas, os ambientes e as situações para a sua vontade, conforme o seu plano que ele fez antes da fundação do mundo. Então, eu estou dizendo para você, já confrontando as outras crenças, né? Todas as suas decisões levam para aquilo que Deus já decidiu. Isso é o que eu entendi dentro da Bíblia, tá? Mas a gente vai confrontar, tá? Eu sou um cara que eu não gosto de falar sem ser provado, sem, como eu posso dizer, ser colocado as coisas em prova, para ver se realmente aquilo é ou não é, tá? E esse vídeo vai ser assim. Beleza? Então, vamos lá. Continuando. Na Bíblia, né? Tá escrito assim, né? Lá em eu coloquei aqui, Deus não pode interferir nas escolhas humanas. Então a gente vai quebrar essa crença, né, de que Deus não pode interferir nas escolhas humanas. Em Jeremias, capítulo 10, está escrito assim, capítulo 10, versículo 23. Eita, o que aconteceu aqui? Estranho, mas vamos lá. Ó Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro. Ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Primeiro versículo. O segundo é Provérbios, capítulo 20, versículo 24. Se o Senhor
quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Terceiro versículo, né? A Provérbios, capítulo 16, o versículo 9. A pessoa não faz os seus planos. Quer dizer, a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Tá ficando interessante, hein? Provérbios, capítulo 19, versículo 21. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Jó, capítulo 14, versículo 5. Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver. Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Atos, capítulo 17, versículo 26. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo iria ficar lá. Interessante. Continuando. Os planos de Deus foram feitos lá na fundação do mundo. Antes de todas as coisas, quando o mundo era sem forma, escuro e vazio, foi naquela época ali que ele fez os planos dele. Foi lá. Segunda Reis, capítulo 19, né? Versículo 25, que diz assim: Por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso já há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas em muralhas virarem montões de entulho. Mas eu conheço muito bem, eu sei o que você faz e aonde vai. Sei que você me odeia. Ilustra muito bem isso que a gente está colocando em pauta, né? Que é o Deus não pode interferir nas escolhas humanas, né? E aqui já está dizendo que ele está decidindo tudo, né? E eu trouxe esse versículo para você porque, no caso, o rei ele estava se gabando porque ele tinha destruído vários reinos. Ele era... O rei dele era... Babilônia. E ele estava se gabando, né? Porque ele tinha feito coisa com o povo de Deus e tudo mais. Aí Deus fala para ele que foi ele que planejou aquilo e que deu o poder para ele fazer o que ele fez. Né? Interessante. Atos capítulo 4, versículo 27. De fato, Herodes e Pilatos se juntaram aqui nesta cidade, como os não-judeus e com o povo de Israel, contra Jesus, teu dedicado servo que escolheste para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo teu poder e pela tua vontade, já havia resolvido que iria acontecer. Então o pessoal aqui decidiu, junto com o Herodes, o Pilatos, a cidade, os judeus, Israel, todo mundo contra Jesus, né? Porém, tudo aquilo aconteceu pela vontade de Deus e Deus já tinha resolvido que aquilo ia acontecer. Então aquilo só aconteceu porque Deus falou que iria acontecer. Interessante. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Interessante, né? Essa responsabilidade humana das coisas acontecerem com a vontade de Deus. Parece que os dois estão juntos. Vamos lá. Tem mais coisas. A parte 2, né? Deus está de braços cruzados olhando o que o ser humano vai fazer? Eu não sei porque que eu dei risada aqui, né? Mas será que é isso mesmo? Que Deus está com braços cruzados olhando? Já deu para perceber que não, né? Mas vamos lá.
A 1 Samuel 23:10 diz assim: Então orou, ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir à Queira e destruir a cidade por minha causa. Quem falou isso daqui foi Davi, né? O Saul estava com inveja dele, né? Porque ele tinha... as mulheres falavam dele, o pessoal falava muito de Davi, e o Saul achava que Davi ia tomar o trono dele. Então ele, com esse sentimento, ele começou a correr atrás de Davi. E ele estava lá, ele soube que o pessoal falou para ele, ele ouviu claramente que Saul estava vindo, planejava vir até Keila para destruir e matar ele. Aí ele fala assim: será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, me responde. E o Senhor disse: ele virá. E aí, como é que ele não... As pessoas não falam que ele está de braços cruzados, que Deus, o Todo-Poderoso, ele não pode se interferir? Como é que ele interferiu aqui? Porque se ele ficasse ali, Davi ia matar ele. E aí, Davi ia matar ele. Se ele ficasse ali, Saul iria matar Davi. A história seria totalmente mudada. Só que Deus chegou para ele e falou: não, ele vai vir. Aí, como Deus interferiu falando que ele vai vir, você acha que Davi vai ficar lá? Claro que não. Ele já mudou toda a história dali para frente nessa interferência de Deus. Então ele interfere sim. Tá? E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Queira entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Tipo, se você ficar aí, eles vão te entregar. Você acha que Davi vai ficar lá? Não vai. Não vai ficar. Eu posso dar até aqui outros exemplos também, né? Várias vezes, né, acontece brigas, acidentes. E Deus não interfere? Deus não interfere? Imagina se o que o ser humano ele quisesse realmente fazer fosse feito, aconteceria. Nossa, eu acho que eu nem estaria aqui hoje. Mas Deus não pode interferir. Claro que ele interfere, ele sempre interferiu. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Então a gente quebra já aquela parte, né? Deixa eu ver qual que é a parte aqui. Olha o desejo de Deus aqui, ó, no número 4. No número 4 aqui, ó. Ele quer salvar, mas não consegue salvar todos. Não. Deus está dizendo, qualquer coisa que eu queira fazer, se eu quiser, nada pode me parar. Só que dentro da crença de muitas pessoas, Deus quer salvar, mas não consegue. Né? Então tem que estar vendo esse Deus aí. Se é o Deus que realmente tudo que ele deseja ele consegue, ou se é o Deus que ele até quer, mas ele depende de você para os planos dele acontecer. Né? Então, tipo assim, vou te dar um exemplo. Eu quero salvar o Renato, mas o Renato não quer. Tem o desejo dele versus a minha vontade. Versus a minha vontade. Né? Estou olhando aqui para baixo. Então, se Deus quer e não aconteceu, foi porque teve algo mais forte do que Deus. Então, se eu sou mais forte que ele, se ele quer e ele não consegue e eu quero e acontece, eu sou Deus da história. Eu viro Deus, não ele. Entendeu? Mas assim, mas corrigindo aqui, né, dentro do que está escrito na Bíblia, ele controla, ele determina tudo. Tudo está no controle dele, né? E tudo que ele quer, ele realiza. Né? Que aqui em Isaías está escrito isso. Aqui, ó. Certamente como planejei assim acontecerá, e como pensei assim será. Vamos continuar. Número 3 aqui, ó. Ele tem o desejo, mas não consegue. Foi o que eu acabei de explicar.
mas não consegue realizar por causa da vontade do ser humano, pois é ela que prevalece. Eu dei até uma risadinha aqui. Assim será, né? Eu já tinha até falado desse aqui já. O Isaías, né? Já tinha dito isso, né? Aqui sim como planejei, 27. Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida, quem pode fazer recuar? Quer dizer, a vontade do ser humano, né? Brincadeiras à parte. Vamos continuar. Tem mais, tá? Isaías, né? Capítulo 46 diz assim, capítulo 46, versículo 9, diz assim: Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Aí o versículo 10. Desde o início faço conhecido o fim. Início, meio e fim. Desde o início. Desde os tempos remotos ou antigos, né? O que ainda virá também. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Né? Salmos, capítulo 33, versículo 10. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra o propósito dos povos. Ué, como é que ele não... Como é que... Deixa eu até voltar aqui, meu Deus do céu. Como é que Deus não interfere, meu Deus do céu, nas escolhas do ser humano? Sendo que aqui ele acabou de dizer em Salmos, o Senhor desfaz os planos das nações e frustra o propósito dos povos. Jó, eu coloquei aqui, ó, 4, ele quer, mas não consegue salvar todos, né? Foi o que eu já falei, né? Ele quer, mas não consegue. Jó, né? Sei o que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Entendeu? Então você tem que começar a analisar quem prega essas coisas de que... Vamos voltar lá. Quem prega, quem diz que Deus não pode interferir nas escolhas do ser humano, que o futuro é o ser humano que decide, que Deus só sabe do futuro, ele só sabe do futuro, só isso que ele serve, que Deus quer salvar o mundo inteiro, mas não vai ser salvo. A hora que você quiser voltar, Deus vai te aceitar. Tome muito cuidado com essas pessoas, tá? Muito cuidado, porque isso não é a palavra de Deus, não é o que Deus ensina, tá? Essa pessoa, ela tá querendo conscientemente ou inconscientemente, ela tá querendo ser o próprio Deus. Ela tá querendo ser Deus. Mas ela pode ser, como eu já disse, ou é consciente ou é inconsciente. Mas você já vai saber disso mais para frente. E se você tinha essa crença, se você acreditava nisso, isso é um bom motivo hoje, é um despertar, né? Você vai estar sabendo da verdade agora e você, a partir de hoje, pode mudar essa crença, tá? E acreditar no Deus verdadeiro, tá? Acreditar nas crenças verdadeiras. Cadê? Aqui, ó. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode se frustrar. Ou seja, se Deus quer salvar todo mundo seria salvo. Tá? Mas se todo mundo não é salvo, é porque Deus não quer salvar todo mundo. Tá? Daniel, capítulo 4, versículo 35. Você vai ver tudo que eu estou te falando aqui mais para frente sobre isso que eu acabei de falar, sobre Deus não quer salvar todos. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada.
tá falando Todo-Poderoso, tá? Com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Esse versículo de Daniel está dizendo que nada pode resistir ao que Deus quer. Nada. E aí? Agora vai chegar uma parte do vídeo, tá até aqui um pouco para frente, que eu tive que cortar, mas agora você vai entender uma parte do vídeo fundamental. Romanos capítulo 9, versículo 19. Mais algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? É com esse versículo aqui que você vai entender, tá? O porquê que eles mentem para você, consciente ou inconscientemente. Vamos lá. Sabe por que que eles dizem que Deus não pode interferir nas suas escolhas? Sabe por que que eles dizem que Deus... Sabe por que que eles dizem que é nós que fazemos os nossos destinos? Sabe por que que eles dizem que Deus só sabe do futuro? Só isso? Sabe por que que eles dizem que Deus quer salvar o mundo inteiro? Sabe por que que eles dizem que Deus te aceita de volta? Sabe por que que eles te dizem tudo isso? Sabe por quê? Porque eles querem que você continue dentro daquele lugar. É mais rentável para eles. Mas se eles te falarem a verdade, porque eu sei que alguns sabem, mas só rejeita mesmo, porque eles sabem que no dia que eles falarem a verdade para você, você não vai mais ir para a igreja. Você não vai mais para ir para aquele lugar e você não vai enriquecer mais ele. É por isso que eles falam o que você quer ouvir. É por isso que esse evangelho é com fermento. Entendeu? Porém, a verdade que liberta não é para todos, é para os escolhidos. E se ele falar essa verdade para a igreja tem 5.000 pessoas, só vai ficar 50. E ele não vai ter a provisão dele. Mas eu estou aqui para te falar a verdade. E de modo nenhum eu vou mentir para você para te agradar, como eles fazem. Eu vou sempre te falar a verdade. Agora, você crendo ou não crendo, isso é uma validação que você vai ter, mas você já está destinado a ter a sua validação, seja crer ou não crer, tá? Agora você vai entender o porquê. Eu já vou te responder aqui, tá? E você vai ver no decorrer do vídeo, tá? Sabe por que eles falam que todo mundo quer salvar, que Deus quer salvar todo mundo, mas nem todo mundo será salvo? Porque Deus não vai salvar todo mundo porque Ele não quer. Sabe por que ele fala que é nós que controlamos e que o destino é a gente? Porque você já está destinado a algo. Você não tem o controle sobre isso. Ou você está destinado para a vida eterna, ou você está destinado à morte eterna. Todos nós. Só que falar isso, as pessoas não gostam disso. Se ele falar, a igreja não vai encher. Aí eles mentem dizendo para você, não, é nós que construímos o futuro. Não existe negócio de destino, né? E também ele fala que Deus não pode interferir nas suas escolhas. Por quê? Porque ele quer que você esteja todo santo dia lá. Porque você estando todos os dias lá, você tem a falsa crença de que você está conquistando a salvação. Você está indo todo dia lá, então você é salvo. Você está batendo carteira lá, você está dando dinheiro para ele, você está enriquecendo ele, entendeu? Só que se ele te falar para você
que é Deus que decide, como você ainda não tem o conhecimento, você tem o conhecimento raso da Bíblia, você vai ficar bolado, você vai ficar nervoso. É natural, a palavra de Deus, ela vai contra a carne, ela vai contra a natureza humana. Só que ele, em vez de chegar para você e falar, não, nossos destinos já estão selados, a história já está decidida, a gente só vai validar as nossas decisões conforme na influência que a gente tem, tanto do espírito quanto da carne. Ele não vai falar isso para você, ele vai falar, não, é nós que decide, você é louco. É nós, mano. É nós. Deus, ele não pode interferir na sua decisão, quem tem a decisão é você. É claro que o destino não tem nada decidido. Não. Pastor, mas não está decidido na Bíblia? Não está escrito lá as pessoas que já vão adorar a besta e quem não vai? Quem é os escolhidos e quem não é? Não está escrito? Não, 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 não. Esquece isso aí. Não. Não existe negócio de destino. Deus ele só está olhando pro. Ele tem um futuro lá que ele já sabe que é o destino, mas ele só está olhando. Ele não vai decidir nada, não. Entendeu? Então, assim. Eu sugiro a você que você corra atrás de conhecimento por conta própria, tá? Porque se você ir pela cabeça dos outros, da mesma forma que os anjos foram pela cabeça de Lúcifer, Satanás, e eles caíram, da mesma forma você irá cair se você ir pela cabeça dos outros e não correr atrás por conta própria. E tudo aquilo que você crê, você tem que debater. Aliás, você tem que colocar à prova para ver se aquilo realmente vai continuar sendo verdade ou não, tá? Beleza? Então, a soberania de Deus é isso. Enquanto a pessoa ela não souber disso, ela não se liberta. A soberania de Deus é: tudo já está decidido. Deus é que decide todas as coisas. Cada movimento que está acontecendo aqui foi Ele que decidiu conforme o seu propósito, tá? O Todo-Poderoso, o mundo inteiro não vai ser salvo porque Ele não quer salvar a todos, tá? Se Ele quisesse salvar, todo mundo seria salvo, mas Ele não quer. Ok? Deve ter mais coisas que eu esqueci aqui, mas eu vou lembrar no final na continuação do vídeo, certo? Então aqui, ó, eu coloquei, ó, Deus, ele perdoa os que tiver compaixão, baseado na sua graça e misericórdia, não na sua conquista. Não é você que fica ali fazendo algo para conquistar a salvação. Não. Porque a salvação do ser humano é com base na graça e misericórdia dele, tá? Ah, Renato, então quer dizer que eu não preciso ir para a igreja, então. Renatão, não preciso mais ir para a igreja, posso viver o mundão? Não, não é isso. Ele tem graça e misericórdia com aquele que ele escolheu, ele vai lá, mostra a verdade para aquela pessoa, tá? Aquela pessoa conhece a verdade, ela é libertada, da mesma forma que Paulo foi libertado, que saiu escamas dos olhos dele porque ele não conseguia enxergar a verdade, né? E dali ele é uma nova criatura, o DNA dessa pessoa muda, a mentalidade muda e ela já não é mais a pessoa antiga, né? Que vivia em pecado, vivia com pensamentos de ódio, essas coisas todas. Tá? A pessoa ela muda, a mentalidade da pessoa muda. Ela, ela não vai virar santa de ser perfeito como Jesus, ela vai errar, tá? Mas a mentalidade dela, o ser dela é mudado, tá? É isso, vamos continuar aqui, ó. Romanos capítulo 9, versículo 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. João capítulo 6, né? Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. A mesma coisa que ele fez com Jeremias lá. Ele escolheu e atraiu Jeremias para ele. Não o atraiu, eu ressuscitarei até no último dia. Mateus 24, versículo 22, né? Porém, Deus diminuiu
o tempo de sofrimento. Como é que ele não controla? Como é que ele só está olhando? Se ele diminuir o tempo de sofrimento na tribulação, ele já controla, né? Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Ninguém teria. Deus, Jesus, quando viria, não teria ninguém para ele salvar, entendeu? Mas por causa do povo de Deus, o povo que Deus escolheu salvar, esse tempo foi diminuído, né? Atos capítulo 13, versículo 48. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa, e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. Antes de continuar, você pode pensar assim, então peraí. Então isso está errado. Que você pode pensar isso e talvez isso não está no meu estudo aqui. Mas você pode pensar assim, não, Renato, isso está errado. Mas por quê? Ah, então ele vai escolher salvar. Agora ele tem os preferidos dele? É, realmente. Ele tem. Deus ele é bom com todo mundo, certo? Ele é bom com todo mundo, mas ele ama alguns. Ele não ama todo mundo, não. Isso é uma verdade, tá? Não posso mentir pra você. Mas aí você pode pensar, tá errado, não, a chance tem que ser para todo mundo. Sim, todo mundo teve sua chance. Quando Deus deixou lá as 613 leis de Moisés, é só você cumprir a lei. Tá escrito lá, viverá todo aquele que cumprir a lei. Se você cumprir a lei, você vive. Se eu cumprir, eu vivo. Todo mundo cumpriu. Mas o que aconteceu? Todo mundo pecou. Então todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão em dívida com Deus. Todos merecem o inferno. Só que, por causa da graça e misericórdia dele, que ele teve compaixão, ele escolheu os alguns para salvar. E não tem nada de errado com isso. Ah, isso daí não, isso está errado, isso não está certo. Não, não tem nada de errado. Inclusive o inimigo, ele que é o acusador dos irmãos, como está escrito na Bíblia, ele que é o acusador, ele não vai ter nada para falar. Ele não vai ter nada para falar, porque ele vai acusar. No último dia, no dia do julgamento, ele quer levar todo mundo com ele. Então ele vai acusar os escolhidos. Só que Deus vai falar, não, meu. Ah, eles erraram como os outros. Sim, só que eu tive misericórdia deles. Enviei um que cumpriu toda a lei e ele morreu no lugar desses daqui que eu escolhi. Mas e os outros? Não, os outros eu não escolhi para salvar. Ele vai falar o quê? Não tem nada de errado nisso. Todos tiveram a chance, era só cumprir a lei de Moisés, mas ninguém cumpriu. Então Deus salva conforme a graça e misericórdia dele. Entendeu? Não tem nada de errado, a pessoa só não gosta. Mas não tem nenhuma injustiça. Tá tudo nos conformes, entende? Continuando. Quando ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa, e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. E outra coisa, tá? Antes de eu continuar aqui, as pessoas têm tanto ódio desse evangelho, não querem que as pessoas descubram esse evangelho, que eles até trocam a tradução da Bíblia. Que tem muitas Bíblias aí que tem umas traduções que eles trocam essas palavrinhas. Agora eu não sei se foram eles ou se foi o Satanás mesmo, deve ter sido os dois, para você não conseguir saber a verdade, tá? Continuando. Tito capítulo 3 diz assim, versículo 5, né? Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Tá? Aí agora esse negócio de destino, por quê? Essa parada de destino. Porque Deus escolheu pessoas para salvar lá na fundação do mundo. Tá? Efésios capítulo 1, versículo 11, né?
Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade, com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus, lá no princípio, Deus nos escolheu para sermos o seu povo. E por meio da nossa união com Cristo. Por isso que Jesus fala: sabeis a verdade vos libertará. Essa é a verdade. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. É Ele que chama. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Jesus, antes da criação do mundo. Romanos 9, capítulo 11 e 12. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes deles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o plano de Deus, escolhe aqueles que ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Está na Bíblia. Tá. 13. Como diz as Escrituras Sagradas, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. Nossa, Renato. Deixa eu terminar aqui, né? Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Ah, não, Renato, mas tá errado, Renato. Nossa, mas como assim? Ah, então ele não tem, então Esaú não tem culpa de nada, porque Deus já rejeitou Esaú e escolheu Jacó. Não, meu filho. Não, 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 não. Os dois não merecem graça de Deus, porque os dois errou. Os dois erram. É ser humano. Estão condenados no lago de fogo. Só que por causa da graça e misericórdia de Deus, ele escolheu Jacó. Eu quero escolher Jacó. Renato, tudo bem, mas Deus escolhe, mas qual que é como eu posso dizer? O que o que diferencia, Renato, a escolha de Deus? O que faz Deus escolher? Deus não diz. Ele só diz que é por causa da graça e misericórdia dele. Ele vai ter graça e misericórdia com alguns e com outros não. O porquê, ninguém vai saber. Acredito eu que nunca ninguém vai saber. Só vai de acordo com a graça e misericórdia dele mesmo. 2 Tessalonicenses, né, capítulo 2, versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Vocês quem? Os escolhidos. Irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos. Mediante a obra santificadora, que é a obra de Jesus, né, do Espírito, e a fé na verdade, que Jesus falou. Creia na verdade. Se você crer na verdade, você vai ser liberto e vai ser salvo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, ao destino aqui, ó, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu, Paulo, escravo de Deus, para você ver que você não tem livre-arbítrio. Isso não existe, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Ou já fiz, não sei. Tá? Mas ou você vai ser escravo do pecado ou você vai ser escravo de Deus. Não existe livre-arbítrio. Você não é livre. Você tem arbítrio para escolher, mas a sua decisão vai ser com base em influência, ou da carne ou do espírito. Sendo assim, você vai validar uma decisão conforme a influência que você recebe. Então você valida a decisão, tá? Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus, escrevo essa carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu. Aqui, ó. Para ensinar-lhes a verdade, que é o que eu estou te ensinando aqui também agora. E mostrar como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos.
Vamos lá. Ah, tá. Outra coisa que eu tenho pra falar pra você também. Você sabia que sorte e azar Deus também controla? Força do vento, galho batendo numa árvore, você passa, o galho cai em você. Não, até isso Deus controla, tá? Nada, chuva, gelo, granizo, tudo que tá acontecendo, tá tudo no controle de Deus, tá? Então vamos lá, agora o sorte e o azar. Ah, até o sorteio lá, que você faz o sorteio e não ganha, ganha, não ganha, tudo tá na vontade de Deus, tá? Aqui em Êxodo, o capítulo 28, versículo 30 diz assim: ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões. Para o Urim e o Tumim era uma pedra de sorteio, tá? Marcava lá uma pedra Urim, Urim e Tumim, né? Uma pedra estava escrito Urim, uma pedra estava escrito Tumim. Sorteava e jogava por ar, né? Como igual a moeda que joga para cima, né? E Deus falava: se cair cara é porque é isso, se cair coroa é porque é isso, entendeu? E aí Deus respondia através da sorte, né? Através da sorte. Ponha também Urim e Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração na presença do Senhor os meios para tomar decisões em Israel. 1 Samuel capítulo 14, versículo 41. Eu sou... E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: dê-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonas. A sorte caiu, né? Deus respondeu através do sorteio. A sorte caiu em Jonas e Saul, e os soldados saíram livres. Jonas, capítulo 1, versículo 7. Então... Deixa eu só ver se meu fone tá tudo bem. Então, não consigo entender o que está escrito aqui. Ah, os marinheiros, tá. Os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu em quem? Em Jonas. Então, eu acho que aqui acabou, né? Eu vou dar uma olhada aqui rápida para ver se tem mais coisa para me dizer. Caso não, eu venho com as considerações finais, tá? E realmente, pessoal, eu acabei de olhar aqui e realmente esse é o final do estudo, tá? É por isso que é tão importante você saber a soberania de Deus, tá? Porque as pessoas, por falta de informação, por falta de conhecimento, ter o conhecimento raso da Bíblia, pelos achismos delas, elas falam coisas que não é verdade e, consciente ou inconsciente, ela distorce, tá? E ela distorce por causa dos interesses deles, pelos próprios interesses, entendeu? Eles nunca vão te dizer a verdade porque eles não querem que você fique com raiva. Eles não querem ir contra você, porque a palavra de Deus ela é sempre contra a carne humana. Nós temos que ser muito humildes. Caso contrário, a carne vai gritar. E ele não quer perder você. Porque ele não ama ovelhas. Ele gosta disso aqui. Porque a pessoa que realmente ama, ela fala a verdade. Entende? E então é isso, é a importância. Quando a pessoa vai saber do Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, a primeira coisa que ela tem que entender é a soberania divina. Ela não entendendo isso daqui, ela não entende o Evangelho. E aí você pode perceber qual é o Deus que elas estão adorando, né? Porque o Deus que elas creem é um Deus que não interfere nas escolhas humanas. Tô lendo aqui. É um Deus que o destino está paralelo, está aleatório. As pessoas estão aqui fazendo esse destino. Que Deus só sabe do futuro para olhar. Então, se ele fosse só para olhar, ele não precisava nem saber o futuro, é só para olhar mesmo, né?
e que Deus quer salvar o mundo inteiro, mas o mundo não é salvo, ou seja, ele deseja, mas não consegue. Tem algo que ele deseja, mas possa ser que tenha algo que faça com que ele não consiga fazer o que ele quer. Então, se ele já não consegue fazer o que ele quer, ele já não é Deus. E a única coisa que Deus faz é... ele sabe o que vai acontecer, mas só está torcendo para você tomar a decisão certa. Tá? Esse é o Deus que eles conhecem, e realmente esse não é o Todo-Poderoso. Tá? O Todo-Poderoso que eu conheço através da palavra é o Deus que interfere sim nas escolhas do ser humano, porque foi ele que decidiu como tudo seria. Por quê? Porque tem o destino, início, meio e fim. A história inteira ele já decidiu. Por quê? Porque ele tem o controle, não é você que controla, é ele que controla. Tá? O mundo inteiro seria condenado, só que por causa da graça e misericórdia dele, ele escolheu alguns para salvar. Então ele não quer salvar todo mundo, ele só vai salvar alguns, e são as pessoas que ele escolheu. Tá? Tá? E eu não respondi isso daqui, que é o número 5, né? A hora que você quiser voltar, você volta, Jesus te aceita. Para pensar. E uma última coisa que eu vou dizer aqui para você raciocinar. Para de ir pela cabeça dos outros, começa a ouvir as coisas e analisar por conta própria. E pedir ajuda para ele também, né? Para te mostrar. Porque o inimigo ele trabalha todo santo dia para cegar. Tá? E para não ouvir também. Mas, para pensar. A hora que você quiser voltar, Jesus te aceita e Deus te salva. Eu pensei que quem era que estava sendo ferido era Deus, não eu. É a mesma coisa de um relacionamento em que de um homem e uma mulher. Do jeito que está hoje em dia também, eu vou colocar o homem, né? Porque se colocar a mulher, vão falar isso e aquilo, né? É a mesma coisa do homem sair, trair, fazer coisas erradas e tudo mais, e na hora que ele quiser, ele pode voltar para casa que a mulher está ali de braços abertos para receber ele. Isso não existe. O que acontece? O cara sai lá, o cara vai, né? Faz as coisas erradas. Cabe, se esse cara quiser voltar ou fazer alguma coisa, cabe à mulher decidir se ela vai perdoar ele, se ela vai receber ele de volta, certo? Mas se ela também não quiser receber esse cara de volta, ela não quer. Por quê? Porque ela foi ferida, certo? Agora olha como seria. E por que na história com Deus é diferente? É nós que ferimos a Deus, porque não sei se você sabe, mas toda vez que você adora qualquer outra coisa, toda vez que você coloca qualquer coisa acima de Deus, aquela coisa é mais importante que Deus. Então você adora mais a coisa do que Deus, consciente ou inconsciente, porque é a sua decisão que vale, entendeu? Então se você põe aquilo, você está adorando mais aquilo do que a Deus. E para Deus, adoração a outras coisas é uma dor de uma traição. Não sei se você sabia disso. Mas cada coisa que você coloca na frente de Deus, que você idolatra, que é isso, idolatrar, você colocar qualquer coisa acima de Deus, para Deus é como se fosse a dor de uma traição. Era a mesma coisa do que o seu cônjuge que estiver te traindo. E aí, na hora que você quiser ir para Deus, ele vai te aceitar e te salvar? É claro que não. É Deus que te escolhe. Se Ele quiser te perdoar, se Ele quiser ter graça e compaixão com você, aí sim Ele vai te perdoar. Só que o ser humano é tão cego e tão surdo que é ele que tem que atrair, porque nem ele te perdoando, mas se ele não te atrair para te mostrar a verdade, você não vai, porque o ser humano é cego e surdo.
É isso, pessoal. Esse é um vídeo muito importante sobre a soberania de Deus, tá? E eu desfiz algumas mentiras que as pessoas falam e que fazem você acreditar, ter crenças mentiras, crenças em ilusões, não crer na verdade e por isso não se libertar. Então agora vocês sabem a verdade, cabe vocês a crer, tá? Conforme na influência e no destino de vocês. E eu te encontro num próximo vídeo também muito importante, tá? Nos vemos lá.